Mas vamos falar sobre o Bitcoin, que é o que nos trouxe aqui hoje, BTC-USD. Vamos falar sobre Bitcoin, pessoal. Será que vale a pena comprar Bitcoin agora? Será que Bitcoin vai continuar a cair? Será que vale a pena comprar Bitcoin nessa queda que está tendo? Bitcoin vai começar a valorizar de novo, tá bom? Basicamente é sobre isso que nós vamos falar. Vamos ver o que o gráfico nos diz, primeiramente, tá bom? Numa das lives eu cheguei a falar com vocês sobre uma queda do Bitcoin, por quê? Porque o preço simplesmente estava se movendo sem suporte e sem resistência, entendeu? O preço, olha só, ele só estava fazendo topo, topo atrás de topo. Então eu já sabia que quando ele começasse a cair, seria uma queda forte também, tá bom? Pessoal, eu acho que o Bitcoin ainda vai continuar a cair, tá bom? Ainda vai continuar a cair. Eu acho que ainda vai continuar a cair. Por quê? Bom, simples, pessoal. Como sempre, Fibonacci e análise gráfica é o que eu utilizo. Vocês já sabem disso. Lá no diário para eu conseguir traçar essa LTA aqui de uma forma mais precisa, tá bom? Aqui no diário, ok, eu posso utilizar esse ponto aqui. Eu posso até utilizar esse último fundo aqui como referência. Ok, essa é a LTA que eu tenho, tá bom? Para gráfico diário. E aqui no diário também eu consigo ter algumas, como eu posso dizer, alguns insights interessantes sobre o Bitcoin nessa análise aqui que eu estou fazendo, tá bom? Cara, eu acredito que lá para dezembro de 2021, quem vê essa análise aqui depois vai dizer, porra, eu preferia ter visto essa análise aqui em fevereiro, porque para mim tá muito claro o cenário do Bitcoin no momento, tá bom? Para mim tá muito claro o cenário nesse momento. Tá, tá, como que eu posso dizer? Tá com todas as confluências para os pontos de entrada que eu tenho em mente. Eu fiz a análise e eu vou refazer aqui ao vivo com vocês. Vocês virem aqui no gráfico semanal, vocês vão ver que esse é o último candle negativo, então eu vou ter que traçar Fibonacci dessa mínima para essa máxima. Bom, nesse momento vocês podem ver que eu tenho 7,8 de Fibo nessa região aqui de preço, quer dizer, 61 de Fibo nessa região e 7,8 também nessa região aqui. Então eu já posso marcar essas regiões como regiões de 7,8 de Fibonacci e 61 de Fibonacci como regiões interessantes para comprar Bitcoin, tá bom? Essas são regiões interessantes para comprar Bitcoin. 149,56, ok? Eu vou marcar aqui. E essa região eu já marquei, show. E o preço aqui é 148,55. 148,55. Show. Nós já temos as nossas regiões interessantes para compra de Bitcoin marcadas. Mas, Ednei, em qual delas você acha que o preço vai chegar antes de reverter? Eu não quero só comprar e ficar muito negativo, Ednei. Quero comprar e ver o preço já, né, a começar a subir. E nesse momento, vocês podem ver aqui no gráfico diário que o preço está perto dessas regiões, né? Vocês podem ver, entendeu? Então, essa região aqui é a região de, como posso dizer? É a região de interesse, tá bom? Essa região é de interesse. Essa região aqui é de interesse forte, certo? Primeiro, porque esse candle aqui, olha só esse candle lindo aqui. Explosão de preço, eu duvido muito que ele vai ser totalmente, como posso dizer, engolfado de novo. Tanto é que vocês veem que quando o preço chegou nessa região, quando o preço realmente chegou nessa região, ele chegou e rejeitou totalmente. Eu acho que essa região aqui é uma das regiões mais interessantes para compra de Bitcoin. Desde esse ponto eu já vou começar a comprar, tá bom? Eu vou começar a comprar, não significa que vocês vão comprar. Short? Não, não entraria em short não. Não faria short em Bitcoin, não. Nem Bitcoin nem Ethereum no momento. Nem Bitcoin nem Ethereum. Estou fora de short nesse momento, tá bom? Eu não estou dizendo que eu não opero vendido. Eu também já operei vendido. Opero vendido no mercado de Forex muitas vezes. Opero vendido em criptomoedas também. Mas nesse momento eu não vejo cenário para operar vendido, tá bom? No momento eu não vejo lucro interessante para operar vendido. Ok. Deixa eu beber aqui um pouco d'água que a garganta já começou a ficar seca. Vamos continuar. Ok, pessoal. Essa é a região onde eu vejo maior interesse de compra de Bitcoin. Mas o preço ele pode chegar nessa região aqui abaixo, tá bom? Vamos lá no gráfico de 4 horas para vocês verem que isso é mais claro, tá bom? Cara, eu opero swing trade, holding, eu nunca ouvi falar de holding trade não, mano. E só de ouvir holding e trade junto já me dá uma agonia porque eu sei que é stop na certa. Eu opero swing trade, tá bom? Bitcoin, como eu falei para vocês, essa região para mim é a região máxima de interesse. Máxima não, digamos mínima de interesse. A máxima para mim nesse momento é essa região aqui de compra, tá bom? Essa região é a região máxima. Inclusive, eu não devia nem ter apagado essa fibra que eu tinha aqui. Por quê? Porque eu ainda posso utilizar ela
como para obter o lugar de, né, a posição de stop loss que eu tenho que falar com vocês. Ocultar, vou ocultar essa figura aqui. Acho que ali já vai ficar claro, ok? Lá no diário já estava no gráfico de 4 horas e voltei tudo. Isso pode, se eu continuar falando e voltando, eu posso deixar algum ponto interessante escapar, porque de fato eu vou estar perdendo o foco, né? Então vou focar aqui no momento. Vocês podem ver que essa LTB aqui, pessoal, no gráfico do Bitcoin, olha só que linda. Ela continua sendo respeitada. O preço chegou nessa região aqui. Deixa só aqui um bocadinho, ok, configurações, mudar aqui a linha. Não quero uma linha tão grossa, espessura, tá aqui, ó, essa espessura. Quero. E eu vou mudar a cor também, vou mudar a cor para, sei lá, amarelo não ia ficar tão legal, vou deixar um verde, acho que vai ficar melhor. Ok. Olha só, o preço, ele desse ponto, ele fez uma queda. Vocês lembram como? Eu sempre falo com vocês sobre estrutura de queda. Sempre falo em toda live que a gente faz aqui. Eu sempre falo sobre estrutura de queda. Se o preço está caindo, ele tem que fazer sempre fundo menor e nunca pode passar o topo anterior. Se o preço faz um fundo menor e ultrapassa esse topo que é o topo anterior, a estrutura de queda foi rompida. Então o preço pode começar a seguir uma alta, certo? É isso que eu sempre digo para vocês, não é? Então, nesse ponto aqui, vocês podem ver que o Bitcoin, quando chega nesse ponto, ele faz uma retração forte, ele começa a subir. Mas ele não rompe o topo anterior, então a estrutura de queda ainda está válida. Ele faz esse topo novamente e ele vem nessa região. O que ele faz agora? Ele faz um M, né? Basicamente é um M que ele faz. Mas, como a estrutura de queda, a gente olha para um W, porque o W é para queda e o M é para alta, certo? Padrões de bearish Ws, né? Bearish patterns, isso é o certo, e M patterns, ou seja, padrões de queda e padrões de alta, tá bom? Então, esse movimento aqui do mercado, nós podemos considerar ele como um movimento só, basicamente, né? Eu posso considerar como um movimento só, mesmo que eu faça isso aqui, eu posso considerar ele um movimento só como um movimento de queda. Então, desse ponto aqui, o que nós podemos ver que o mercado faz? Ele faz basicamente aqui, para quem consegue ter um pouco mais de atenção aqui na análise, um fundo duplo. Por que o Bitcoin faz um fundo duplo? Simplesmente as corretoras market makers, como eu já falei para vocês em outra live, elas querem nesse momento pegar a liquidez. Ou seja, a galera que entrou comprado aqui, por exemplo, sei lá, você comprou aqui nesse candle, você vai para o teu stop aonde? A galera que vai comprar nesse lugar vai para o stop, né? Sei lá, comprou aqui, vai para o stop abaixo do último fundo, porque é isso que os traders de retalho fazem, entendeu? E vão colocar o stop abaixo do último fundo e, sei lá, pode colocar o alvo no último topo. Ah, 5 para 1, vou ficar rico e tal, mas, cara, só tá, é questão de tempo até Bitcoin romper o topo duplo, tá bom? O fundo duplo, no caso, desculpa. É questão de tempo até isso acontecer, e isso vai acontecer, tá bom? Se o Bitcoin não romper esse fundo duplo e começar uma queda, eu não tô, tá bom? Não vou comprar Bitcoin. Depois disso, eu consigo ter essa região aqui, olha só, como uma região forte de interesse, olha só. Fibotrick, eu sempre falo também com vocês sobre isso. Fibotrick, mínima, máxima, olha só, 161 de Fibo está confluindo com 61 que a gente traçou. Lembra da Fibo semanal? Eu posso puxar ela aqui, olha só. Esse é o ponto de 61 de Fibo semanal. Então nós temos uma confluência perfeita para compra de Bitcoin nessa região. Tá bom? Isso não é uma recomendação de compra ou venda, deixando já bem claro. Cada um é responsável pelo seu investimento e cada um, né, deve saber que investir, né, tem riscos, simples assim. Não é uma recomendação de compra ou venda. Mas eu estou mostrando para vocês aqui como eu faço os meus investimentos. Então, esse ponto é um ponto, tendo em conta a análise gráfica, esse ponto aqui é um ponto interessantíssimo, tá bom? Muito interessante para a compra de Bitcoin. Ednei, você acha então que quando o Bitcoin chegar nesse ponto, ele vai começar a subir? Eu acho que desse ponto ele já não cai mais, ele começa a subir. Mas, tendo em conta que o mercado de criptomoeda não é como o Forex, ele é muito mais volátil. Vocês sabem, né? Por dia, um dia uma criptomoeda valoriza 50%, no outro dia caiu 20%, no outro dia, sei lá, sobe 100%. Sempre tem criptomoedas que valorizam mais de 100% num dia lá
na CoinMarketCap, vocês vão lá, vocês vão ver todo dia tem uma criptomoeda que valoriza mais de 100%, todo dia. Então, eu consideraria que o Bitcoin a qualquer momento também pode chegar nessa região, a minha primeira região de compra, depois do rompimento desse fundo duplo. Essa é a minha primeira região de compra. Inclusive, ó, eu tenho que colocar o preço na tela para vocês, né? Isso é importante. Muita galera vai tentar fazer análise e depois pega o ponto errado. Esse é o preço, o primeiro preço de compra, tá bom? Eu tenho em mente. E eu tenho em mente, certo? Esse é o primeiro preço de compra que eu tenho em mente. Show. 40.502,20. A ordem de buy limit, inclusive, já está lá na Binance. Eu já fiz essa análise. Eu estou refazendo aqui ao vivo com vocês. Eu apaguei tudo e comecei a live fazendo tudo do zero com vocês. Do zero com vocês, certo? Mas eu acredito também que o Bitcoin, chegando nesse ponto de compra, ele pode fazer o quê? Ele pode vir buscar 7,8 ainda. Tá bom? Ele ainda pode vir buscar 7,8. Mas olha só, algo interessante. Aqui nessa região de compra, eu tenho que falar isso também para meio que para validar porque eu quero comprar nessa posição para vocês, porque para mim já está mais que válido, né? Olha só, se eu mudo aqui para o gráfico de linhas, vocês conseguem ver que essa região aqui é muito forte. Vocês concordam comigo? Né? Alguém aí no chat concorda comigo? Olha só essa região. Olha quão linda ela é. Olha quão linda ela é. Ela foi resistência de preço durante um tempo. Olha só, toque, toque, olha só. Foi resistência aqui de novo, o preço veio buscar força de novo para conseguir romper. Entendeu? Essa região é forte. Simples assim. Eu tenho em consideração que para Bitcoin, essa região aqui é uma região muito interessante de compra. Se o preço chegar nessa região aqui, cara, vai ser uma compra muito show, tá bom? E aqui no gráfico de candlestick também, isso fica muito mais claro, certo? Para ser sincero, pessoal, seria mais para quem tem medo de ficar de fora, pode até. Eu conheço um pessoal, né, que opera Forex mesmo e faz isso. Quando quer pegar compra, eles não pegam exatamente nesse ponto. Eles pegam aqui, ó. Eles pegam aqui, ó. Por quê? Porque esse é aonde é como posso dizer, é a resistência do gráfico de linha que está mais próxima do ponto onde a entrada pode ser feita. Então, tendo em conta isso aqui, nós podemos considerar esse preço aqui como um preço de compra também. Sei lá, divide, sei lá, se quer comprar R$ 50 de Bitcoin, um exemplo. Você compra R$ 25 nesse preço e põe outra ordem de R$ 25 nesse preço aqui também. Bom, então, esse preço aqui é dessa região aqui, e esse já é da região onde eu acredito que o preço de fato vai cair mais ainda para bater lá naquele fundo. Bom, show. Mais confirmações, mais confirmações, mais confirmações para essa entrada. Já mostrei Fibotrick, né? Já mostrei para vocês. Olha só. Já mostrei também aqui que essa região aqui é a região interessante. Aonde, por que você acha que essa região aqui olha, deixa eu só marcar aqui, pessoal. AOI, Area of Interest. Okay? Essa região aqui, a região de interesse, de compra. 7,8, o preço pode buscar 7,8. E isso aqui é uma realidade, né? Isso é uma realidade. O preço pode buscar 7,8 e pode até cair um pouco mais. Pessoal, eu quero pedir que vocês deixem o vosso like na live, tá bom, pessoal? Deixa o like na live, certo? E se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e é novo por aqui. O preço pode até cair um pouco mais. Se o preço cai um pouco mais, o meu stop ele vai estar abaixo do 100 como sempre. E vai ser uma desvalorização aqui de 30% no máximo, né? Deu 29 e pouco, mas vamos considerar 30, né? E o stop seria mais ou menos aqui, seria 30% de stop do capital. De valorização do capital de 30% é o nosso stop. É bom, é muito bom. Por quê? Porque nós temos uma valorização aqui, a gente conseguir pegar essa entrada, o meu próximo preço-alvo para Bitcoin, eu tenho dois no caso, mas eu acredito nesse daqui, ó. 78 mil dólares. É o que eu acredito, mas eu também acredito nesse preço aqui, olha só, de 666, né? Caraca, tanto 6 assim? 666, 61.05. Esse é o primeiro preço-alvo que eu tenho para Bitcoin. E esse é o segundo preço-alvo que eu tenho para Bitcoin no momento. Depois a gente vai calcular a valorização do patrimônio com esses preços-alvos, tá bom? 78, 771
70. Esse é o segundo preço-alvo. Mas eu acredito que vai chegar a 80 mil dólares mesmo. Eu acredito que vai chegar num valor redondo de 80 mil dólares cada um Bitcoin. Eu acredito nisso. Eu acredito. Tá bom? Desculpa, pessoal. Então, tendo em conta, sei lá, que eu peguei a operação nesse primeiro ponto de entrada aqui que eu falei com vocês, 40 mil dólares e pouco, se eu tento pegar esse preço-alvo aqui, já é uma valorização de 62%. Se eu tento pegar esse segundo, já é uma valorização de 91% do capital. Face a uma desvalorização de 30%, na minha opinião, é muito válida. Tá bom? Na minha opinião, é muito válido isso. Uma desvalorização de 30% para uma valorização. Deixa eu pegar aqui de novo. Tem que marcar a porcentagem também. De 62%, que já dá 2 para 1, no mínimo. E agora, aqui em cima também, de 91%, que já passa 3 para 1. Tá bom? Aqui deu, deixa eu ver, 62%. Deixa eu colocar aqui. Vou arredondar para 63%, pessoal. Tá bom? Mas, ok, a gente está falando sobre Bitcoin. Então, essa análise aqui do Bitcoin, basicamente, é o que eu tenho em mente, tá bom? O meu stop vai ser sempre abaixo do 100, como eu já falei, né? Sempre abaixo do 100, então, vamos sei lá. Vamos colocar aqui uma posição comprada, tá bom? Nesse preço, nesse primeiro preço que eu tenho em consideração, e com o alvo aqui é menos 27. Então, meu stop seria, deixa eu ver aqui, nível de stop, show. Esse aqui é meu preço de stop. Mas, pessoal, eu acredito muito que Bitcoin vai ficar abaixo de 30 mil dólares agora. Na situação atual, será que o preço cai até 28 mil, hein? Eu duvido, né? Mas o mercado é soberano sempre. Tanto é que eu utilizo stop quando eu opero, porque eu sei que o risco de perder todo o capital investido é alto. Ainda mais no mercado de criptomoeda que é tão volátil. Mas eu tenho, pessoal, simples assim, eu tenho confianças muito interessantes. Para quem viu a live desde o início, cripto, Rodrigo. Show. A gente vai ver tudo isso. Não preocupa, não. A gente vai ver tudo isso. A gente tem confluências muito boas para Bitcoin. Muito boas mesmo. Na minha opinião, essa entrada aqui tem mais confluências até que a entrada que a gente fez em ADA, na Cardano. Né? Que a gente fez não, que eu fiz e vocês se decidiram fazer ou não, não sei, porque não era recomendação de compra ou venda. Bom, mas isso para mim foi bem... essa operação para mim ela está muito interessante mesmo. Tá? Minha opinião ela está muito interessante. Bora ver aqui também, ó, gráfico diário. Vocês conseguem ter uma percepção maior que aqui, de fato, é uma região muito forte de resistência de preço, que uma vez rompida pode se tornar suporte de preço. Vou lá no gráfico de 4 horas, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o link dessa análise aqui lá no nosso canal do Telegram, primeiramente, tá bom? Vou colocar agora no nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, tem um link aqui embaixo na descrição e você pode clicar e fazer parte e você pode ter acesso a essa análise, tá bom? Já postei no canal do Telegram, quem faz parte pode ir lá já. Pode já ir para o canal do Telegram e pegar, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, quando uma cripto está caindo, é o momento de comprar. A galera fica com medo de comprar na queda e vai comprar na alta, para depois perder dinheiro, porque começa a ver caindo e vende tudo. Simplesmente, quando uma criptomoeda está caindo, é o momento que você tem que fazer análise e procurar comprar ela ao melhor preço possível, ao preço mais barato possível, tá bom?